campeonato francês, tá? E mais especificamente sobre o futebol francês, tem até um ponto que eu acho que a gente precisa abordar, que é a questão de menino Endrick. Nós vamos, obviamente, falar também aí. PSG, que está na liderança, ó, que novidade. O Lan conseguiu um bom momento, está mantendo ali uma briga, mas fraquejou nessas últimas rodadas aí. O Paris Saint-Germain parece que mais uma vez vai ser o campeão, então estamos com poucas notícias na França. Mas o Endrick tem jogado muito bem pelo Lyon, tá? Inclusive, são 9 partidas nesse empréstimo, né? Ele ainda é jogador do Real Madrid, emprestado para o futebol francês. Ele jogou 9 partidas pelo Lyon até agora, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Inclusive, teve jogo da Copa aí recentemente, ele até fez o gol dele na disputa de pênaltis, mas o Lyon perdeu justamente para o Lan. O que vocês destacam aí do campeonato francês? E falando desse jogador especificamente, dá para pensar no Endrick na seleção brasileira sendo chamado na próxima data FIFA? Eu acho que veio em boa hora para o Endrick essa mudança para o Lyon. Talvez ela pudesse até ter acontecido um pouco antes, né? Para que aí a gente tivesse em outras datas FIFA onde ele pudesse ter jogado. Eu acho que ele deve aparecer na lista, nessas últimas listas aí agora. Não sei se ao ponto de conseguir cavar a vaga dele na Copa, mas está sendo legal ver ele assim no Lyon. Eu confesso que eu esperava que o Endrick não tivesse tantas dificuldades assim no futebol francês, porque ele é um atleta que consegue aliar a qualidade técnica com a capacidade física, né? E a gente sabe o quanto é importante essa segunda parte, a parte do aspecto físico num futebol como o futebol francês. Por mais que o Lyon seja das principais equipes ali, mas tem adversários de nível menor que acabam levando para esse jogo. E assim, o Lan chegou a aproveitar, né, o tropeço do Paris Saint-Germain contra o Rennes. Aí o Lan foi lá, venceu o Paris FC, mas voltou ali a tropeçar, a dar aquela balançada, e aí, por óbvio, o Paris Saint-Germain recuperou a posição dele. Mas eu acho que a notícia mesmo do futebol francês, assim, tirando a questão da briga pelo título, que talvez não seja tanto uma briga assim, né, que a gente sabe que o PSG provavelmente vai ser campeão, é esse destaque do Endrick às vésperas da Copa do Mundo. Acho que é a última oportunidade dele pensando nesse ciclo, e ele está aproveitando. Resta saber se o Carlo Ancelotti vai oportunizar assim o Endrick na seleção brasileira. E só um outro ponto antes de passar para o Caio, acho que o trabalho assim do Strasbourg está dando também acho que está conseguindo, o Gary New está conseguindo manter um pouco a competitividade dessa equipe. Não é um futebol legal de se assistir, talvez como era o do Rossênio lá na equipe, mas vai ter uma baixa importante aí, né? O Diego Moreira, que é um jogador que inclusive era do Chelsea, se eu não me engano ele ainda pertence ao Chelsea, é um ala, ponta, estava jogando muito bem, era um dos destaques da equipe, e ele sofreu uma lesão. Inclusive parece que não é uma lesão tão simples, vai ficar algum tempo de fora, então assim, é uma baixa importante para a equipe do Strasbourg. Ele é um dos destaques dessa equipe, né, junto com o Barco, o Panicelli, centroavante, mas é uma perda aí significativa para a equipe nessa reta final, digamos assim, de campeonato. Essa lesão, Pedro, do Diego, antes só de comentar, pode complicar em termos de Copa do Mundo? Então, a discussão era essa, né? Se ele teria tempo hábil para voltar na Copa. O que eu vi no Twitter é que a princípio não preocuparia, mas assim, ele já voltaria quase que na porta da Copa do Mundo, se levar em conta, você volta, você faz preparação física, então fica-se essa dúvida, né? Ele estava bem assim cotado para a seleção. Para a seleção belga, porque ele é belga. Nesse momento, diga, Emerson. Ele é belga, né? Ele é belga. Não tem nome de belga, mas é belga. Pois é. Mas enfim, é porque lesão, nesse momento, por mais que não seja tão grave, eu tô reparando que já tem um movimento assim, mais forte de se pensar na Copa, né? Tem o caso aí do Diego, o Mbappé lá no Real, muita gente fala que ele tá se resguardando um pouco mais pensando na Copa. O Frank de Jong no Barça não teve uma lesão tão grave, mas aparentemente ele só quer voltar 100%, porque já tá pensando lá na Copa, então agora é o momento que os jogadores começam a dividir um pouquinho as atenções, né? Ninguém quer ficar de fora da Copa do Mundo. Mas falando sobre o futebol francês, e aí
nem tão especificamente sobre o campeonato, porque não tem tanta novidade, é bem verdade, o PSG já abriu vantagem. Eu até me lembro que a última vez em que falamos sobre campeonato francês por aqui, o PSG ainda estava tentando pegar a liderança, né? Agora já pegou e já abriu vantagem para cima do Lens, mas eu acho que vale destacar essa eliminação do Lyon na Copa da França, porque o Paris Saint-Germain não está mais na Copa da França, né? Foi eliminado pelo Paris FC dentro de casa, e aí se imaginava naturalmente que o Lyon viesse a ser o favorito, e aí acaba que o Lyon cai para o Lens, né? Uma pena aí para os comandados do Paulo Fonseca, mas sobre o Endrick, para mim tem que estar na próxima lista. Já pinta até uma discussão a respeito de titularidade ou não. Eu acho que o João Pedro tem que estar à frente, e na cabeça do Ancelotti ainda deve estar à frente, até porque é um cara que tem mais convocações recentes e tem performado mais numa liga de mais exigência, né? Então, por questão de momento e seleção, tem que ponderar bastante isso, né? O comandante de qualquer seleção precisa ponderar o momento. O João Pedro ainda está à frente. Mas tem espaço para o Endrick nesse grupo, tem que ter. É um cara que já mostrou muito serviço pela seleção, que voltou a ter confiança, que está empilhando números importantes. Então, eu espero ver o Endrick na próxima convocação da seleção brasileira. E quem também caiu na Copa da França foi o Marseille, né? O Olympique de Marseille também ficou pelo caminho aí nas penalidades contra o Toulouse, né? E o Igor Paixão tem regulado muito bem, viu? Fez gol contra o Lyon, né? Fez gol nessa partida também. O próprio Aubameyang é um bom jogador. Parece que desde que saiu o nosso nobre De Zerbi, o Marseille, apesar dessa eliminação, parou de sair tanta notícia de gente saindo no soco, né? Deu uma acalmada no ambiente. Total, né? É normal, assim, acho que o único time que não aconteceu esses problemas, assim, dia a dia foi no Brighton, mas mesmo assim, o De Zerbi é um cara muito difícil de lidar, né? E aí, acho que faz bem pro Olympique de Marseille. Cara, o time não jogava mal com ele, mas na minha concepção era um time limitado a um contexto. E a gente viu equipes até mais fracas do que o Marseille conseguir complicar jogos ali, até mesmo no Velodrome, porque fazia aquilo que a gente falou, né? Tipo, meio que Fernando Diniz, assim, toma a bola aí, vai todo mundo se defender, e o que você vai fazer com ela? Aí tentava aquela loucura, vai todo mundo, aí toma um contra-ataque, gol. Aí vai loucura do time do De Zerbi de novo, gol. E não tem, sabe, um plano B para, tipo, não, beleza, a gente vai trabalhar essa bola de uma outra forma, a gente não precisa de que o adversário venha nos pressionar. E assim, o Igor Paixão é um ponto legal, né, da gente falar, assim, porque é um cara que saiu do Coritiba. Eu gosto de atletas que fazem essa carreira, assim. Ele saiu do Coritiba, foi para a Holanda, foi bem na Holanda, agora está no Marseille. Eu acho que para a próxima janela ele vai ser um cara para dar um salto competitivo para contextos melhores, né, do que o Olympique de Marseille. É um cara que está com uma carreira que passa longe de ser aleatório. Isso é até raro hoje em dia, né? Olhando para jogadores mais jovens, assim, parece entender bem os processos, aonde que cabe mais, e com isso o cara vai se maturando ao ponto de, quem sabe, poder jogar em um gigante europeu, né? Ele já tá num grande, numa equipe que é bem relevante na França, mas tem margem para um salto maior. Eu gosto muito do Igor Paixão e acho que merecia ser um pouco mais falado, né? Não vou falar midiático, não, mas um pouco mais falado, porque tem sido bem regular nas últimas temporadas, em centros importantes, e isso não é coisa para qualquer um.